Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando dos reis de Israel. Vamos aprender na aula de hoje como terminou o reino de Israel, porque ele deixou de existir o reino do norte, o reino do sul, o reino de Judá continuou. Tudo isso nós vamos aprender na aula de hoje. As aulas anteriores estão todas aí no playlist Reis de Israel. Vale a pena conferir. E não se esqueça da nossa promoção. Todos os nossos cursos de teologia, de apologética, estão com 40% de desconto. Mas a promoção só vale para esse mês, novembro de 2021. Para ver a descrição dos nossos cursos, é só acessar o nosso site, o www.icp.com.br. E lá você também pode fazer a sua matrícula. Detalhe importante, é sem taxa de matrícula e nós parcelamos o seu investimento. Pode também nos acionar pelo WhatsApp, o 21 98622 3266. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar um novo vídeo, você é avisado. Aproveite, dá um joinha aí, um likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Reis de Israel, quinta aula. Lembrando que todos os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Se você quiser baixá-los como material didático, é só acessar. Como eu faço em todas as aulas, eu vou expandir na tela o mapinha para nos localizarmos geograficamente no estudo de hoje. Olha aí o nosso mapinha. Reino de Israel, também conhecido como Reino do Norte, com 10 tribos, e Reino de Judá, conhecido como Reino do Sul, com 2 tribos. E nós já aprendemos que o Reino Unido teve 120 anos de duração. Olha aí na tela, 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão. Após este período de 120 anos, o reino foi dividido. Tudo isso é matéria dada. Aprendemos também que o Reino do Norte teve 9 dinastias, ou seja, 9 famílias diferentes governando, somando 19 reis. O Reino do Sul, 19 reis e uma rainha, a Atalia, que governou 6 anos. Se somarmos todos os reis, considerando Davi e Salomão, nós vamos chegar a 21 reis e uma rainha. Vamos rapidamente recapitular as dinastias que nós já aprendemos. Primeira, formada por 2 reis, Jeroboão, que governou 22 anos, e Nadab, seu filho, que governou 2 anos. Na cor azul nós temos o Reino do Sul, Roboão, Abias e Asa. Tudo isso nós já aprendemos. Veja que Roboão foi contemporâneo de Jeroboão, Abias foi contemporâneo de Jeroboão, e Asa foi contemporâneo de Jeroboão e Nadab, seu filho. Segunda dinastia, Baasa governou 24 anos e Elá, seu filho, 2 anos. Portanto, a segunda dinastia teve 2 reis e ambos foram contemporâneos de Asa, que governou 41 anos. Zinri governou só 7 dias, terceira dinastia. Veja que ele também é contemporâneo de Asa. Agora a dinastia de Onri. Onri governou 12 anos, seu filho Acabe 22, Acasias 2, Jorão 12. Portanto, 4 reis nesta quarta dinastia. Os reis contemporâneos estão aí na cor azul, tudo isso já foi matéria dada. Quinta dinastia, nós aprendemos na aula passada, a dinastia de Jeú.
Jeú, que governou 28 anos, Jeoacás 17 anos, Jeoás 16 anos, Jeroboão II 41 anos e Zacarias 6 meses. Olha a Atalia lá em cima, 6 anos ela governou. Os reis que foram contemporâneos estão na cor azul. Nós já aprendemos isso na aula passada. E agora nós vamos aprender as últimas 4 dinastias do Reino do Norte, Reino de Israel. Vamos começar pelo texto bíblico. 2 Reis, capítulo 15, versículo 13. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. Vamos para o nosso gráfico. Salum reinou 1 mês, 6ª dinastia, mais ou menos em 748 antes de Cristo. Ele foi contemporâneo de Uzias, que também é chamado de Azarias, que governou 52 anos. Agora aí tem um detalhe importante. Seu filho Jotão, eu coloquei a quantidade de anos que ele governou, 16 anos, entre parênteses, porque Jotão foi corregente com o seu pai. O seu pai, Uzias, ou Azarias, ficou leproso, não podia governar. O seu filho ficou como corregente. Praticamente todo o período de Jotão ele foi corregente com o seu pai. Vamos para o próximo texto bíblico. 2 Reis, capítulo 15, versículo 17. Desde o 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Vamos para o nosso gráfico. Menahem reinou 10 anos, nova dinastia. 7ª dinastia. Veja que Pecaías, seu filho, reinou 2 anos. Estão na mesma cor porque é a mesma família reinando, mesma dinastia. Foram contemporâneos, ambos foram contemporâneos de Uzias. Vamos agora ver o texto bíblico que fala do filho de Menahem, Pecaías. 2 Reis, capítulo 15, versículo 23. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Vamos voltar para o nosso gráfico. Pecaías, 2 anos, contemporâneo de Uzias, também chamado de Azarias. Reinou até mais ou menos o ano 736. Veja que as datas estão diminuindo e vão diminuindo até chegar em Jesus. Vamos ver agora o reinado de Peca. 2 Reis, capítulo 15, versículo 27. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Vamos voltar para o nosso gráfico. Olha aí, Peca, 20 anos, 8ª dinastia. Ele foi contemporâneo de Uzias, Jotão, que era corregente do seu pai, e contemporâneo também de Acás. Tá vendo aí, olha? Na cor azul, Reino do Sul. Vamos ver agora o reinado de Oséias, que reinou 9 anos. 2 Reis, capítulo 17, primeiro versículo. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Vamos voltar para o gráfico. Oséias, 9 anos, 9ª dinastia. Encerra no ano 722. Veja que Oséias foi contemporâneo, um pedacinho de Acás, e contemporâneo de Ezequias. Antes de irmos para os reis do Reino do Sul, Reino de Judá, antes de verificar os textos bíblicos, nós precisamos entender por que deixou de existir o Reino do Norte. Ocorre que estes reis estavam envolvidos com a idolatria
desde a época de Jeroboão I. Eles não serviam a Deus, eram desobedientes. E devido à desobediência de servirem a outros deuses, os assírios invadiram o Reino do Norte, prenderam Oséias. Oséias morreu na prisão. E a política da Síria era misturar os povos, para que o povo perdesse a nacionalidade, enfraquecer os povos. Esta era a política da Síria. É nesta mistura que surgem os samaritanos. Daí a Bíblia também chamar Galiléia dos gentios, devido a esta política adotada pela Síria, que foi diferente do Reino do Sul, que nós vamos aprender mais na frente, com o Império Babilônico. E esta invasão, a destruição do Reino do Norte, ela acontece mais ou menos no ano 722. Ora, se o reino foi dividido em 930-33, nós podemos dizer que o Reino do Norte durou mais ou menos 210 anos. No ano 722, ele deixa de existir e vai continuar agora só o Reino do Sul. Se você quiser aprender mais sobre essa invasão, sobre os assírios, os babilônicos, todos os impérios, assista o vídeo História dos Hebreus. O vídeo está aí no canal. Agora vamos para os textos bíblicos dos reis de Judá, Reino do Sul. Uzias nós já lemos na aula anterior. Vamos ler sobre Jotão, que governou 16 anos, segundo Reis, capítulo 15, versículos 32 e 33. No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Vamos para o gráfico. Tá vendo aí o Jotão? Viu que eu não fiz separação entre ele e o pai dele? Ele era corregente. Por quê? Porque o seu pai estava com lepra. Pois eu vou mostrar o texto que trata desse assunto. E ele foi contemporâneo de Peca. Vamos ver agora Acás. Segundo Reis, capítulo 16, primeiro e segundo versículos. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai. Vamos voltar para o nosso gráfico. Olha aí. Acás, 16 anos, foi contemporâneo de Peca, da 8ª dinastia, e também um pedacinho contemporâneo de Oséias, da última dinastia, da 9ª dinastia. Vamos ver o reinado de Ezequias. Segundo Reis, capítulo 18, primeiro e segundo versículos. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Vamos voltar para o nosso gráfico. Ezequias governou 29 anos e foi contemporâneo de Oséias. Veja que ele continuou governando, mas o Reino do Norte terminou na 9ª dinastia com 19 reis e terminou no ano 722. Agora eu vou apresentar para você os slides com os textos bíblicos que você deve ler. É dever de casa. Como eu ministro uma aula sobre reis de Israel por semana, durante a semana, por favor, faça a leitura, vai te ajudar bastante. Se não for possível ler o texto inteiro, leia pelo menos os tópicos. Reinado de Salum. Segundo Reis, capítulo 15, dos versículos 13 ao 16. Com apenas 4 versículos você aprende tudo sobre o reinado de Salum. Reinado de Menahem, segundo Reis, capítulo 15, do versículo 16 até o 22. Olha que molezinha.
Reinado de Pecaías, segundo Reis, capítulo 15, do versículo 23 ao 26. Reinado de Peca, segundo Reis, capítulo 15, do versículo 27 até o 31. Reinado de Oséias, segundo Reis, capítulo 17, do 1 até o 41. Bem, agora nós vamos para os textos que falam dos reis do Reino do Sul. E como nós já aprendemos, tem um paralelo com o livro de Crônicas. O livro de Crônicas, o primeiro, trata de 1º e 2º Samuel. E o segundo livro de Crônicas, ele vai focar, ele vai falar do 1º e 2º livro de Reis, mas enfatizando sempre, detalhando o reino de Judá, o reino do sul. É um paralelo. Crônicas são um exemplo, como se fosse o jornal da época, o dia a dia do rei. Vamos verificar? Reinado de Uzias, segundo Reis, capítulo 15, do 1º até o 7º versículo. O paralelo está em 2º Crônicas, capítulo 26, do 1º até o 23º versículo. Reinado de Jotão, segundo Reis, capítulo 15, do versículo 32 até o 38. Paralelo em 2º Crônicas, capítulo 26, versículo 21 até o capítulo 27, versículo 9. Reinado de Acás, segundo Reis, capítulo 16, do 1º até o 20º versículo, o paralelo em 2º Crônicas, 27, versículo 29, até o capítulo 28, versículo 27. E reinado de Ezequias, segundo Reis, capítulo 18, 1º versículo, até o capítulo 20, versículo 21. Paralelo em 2º Crônicas, capítulo 28, versículo 27, até o capítulo 32, versículo 33. É importante que durante a semana você faça a leitura destes textos, vai te ajudar bastante a compreender este período. E como eu disse, todos esses slides estão no nosso site, no www.icp.com.br. Acesse o site, baixe os slides no seu celular, tablet, teu computador, vai vendo e segue mais ou menos o processo da aula, que você vai dominar este assunto. Na próxima aula nós vamos concluir o Reino do Sul, Reino de Judá, o que aconteceu com o reino. O Reino do Norte, Reino de Israel, nós já aprendemos. Ele deixa de existir mais ou menos no ano 722 a.C., porque, como nós já aprendemos, ele foi invadido pelos assírios, prenderam Oséias. Oséias morreu na prisão e a política assíria era espalhar os povos. Será que a mesma política foi adotada com a invasão do reino de Judá? E que império invadiu o reino de Judá? Tudo isso nós vamos aprender na próxima aula. E não se esqueça da promoção desse mês, novembro de 2021. Todos os nossos cursos de teologia, de apologética, com material impresso, online, todos com 40% de desconto, sem taxa de matrícula, e você ainda pode parcelar o seu investimento. Para mais informações, para ver tudo que você vai aprender estudando com a gente, é só acessar o nosso site. E se quiser falar com um de nossos professores, com os nossos atendentes, o nosso WhatsApp é 21 986 22 3266. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.